Bom dia. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Renato. Bom dia, Priscila. Bom dia. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do capítulo 8, tá? Bem-aventurados que têm puro coração. Os itens de 1 a 4, simplicidade e pureza de coração. Então, como é de praxe, nós iremos antes fazer a leitura aqui de uma mensagem. Eu gosto sempre de ler um pouquinho as mensagens desse livro, Legendas da Vida, de Jobrani. Bom dia, Ednaildes, bom dia. Quem está chegando, seja bem-vindo. Após a mensagem, a gente vai fazer a nossa prece. E depois da prece, a gente faz a leitura do capítulo 8. Em seguida, a gente reflete um pouquinho, tá certo? Então, a mensagem de hoje é pai e filho. Bom dia, Flor. Pai e filho. No caminho de um filho há sempre um pai, e do pai um filho. Não há como separar um do outro, porque a ligação divina é feita tanto pelos laços do corpo como da alma. As incompreensões, os interesses do mundo podem até tentar separar, mas não deixam de comprometer toda a obra que foi programada e que é preciso concluir. Um carrega a carga genética do outro, e se faltou amor para unir suas almas pelas passadas dadas pelas curvas do tempo, este mesmo tempo, Senhor de tudo, trabalhará esse amor doente que não floresceu dentro dos seus corações. E um dia transbordará de tal forma que um fará falta ao outro, esteja no céu ou na terra, porque estarão ligados pelos laços eternos do amor, que transborda em todas as ações do Criador. A união de um pai e de um filho é como uma corrida, em que chegará o momento em que um entregará o bastão para o outro, para que o outro prossiga nessa grande corrida pela felicidade. Então essa mensagem ela é linda, né? E ela casa com o evangelho que nós vamos conversar hoje. Para quem está chegando agora, bom dia. Tá? Nós vamos falar bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Então, quem se sentir mais à vontade, pode fechar os olhos para a gente iniciar a nossa prece. Quem ainda não pegou a garrafinha com água, pode pegar, que dá tempo. Então, vamos agora nos concentrar, relaxar a nossa mente, o nosso corpo e nos conectar com a espiritualidade amiga, com o nosso Mestre Jesus. Nesse momento, com os corações cheios de gratidão, te agradecendo, Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos, refletirmos um pouco mais a respeito do Teu Evangelho de luz. Queremos pedir a presença da espiritualidade amiga, que nesse instante chegue em nossos lares, envolva os nossos familiares com energias de amor, de paciência, de gratidão, e que possamos nesse instante estar envolvido nessas energias de luz. Te pedimos a permissão para iniciar mais um Evangelho no lar
do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que assim seja. Bom dia, Cláudia. Gente, me dê só um retorno de som. Se vocês estão me escutando direitinho. Se a música está muito alta ou está bom. O som. Como é que está aí para vocês? Vocês estão me escutando direitinho? Queria só que alguém me desse um retorno. Tá ok, né? Obrigada. Bom, então hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, certo? Bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Então ele começa assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5. Obrigada, Cláudia. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lá apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Então aqui a gente já pode refletir um pouquinho, né? O que Jesus quis dizer quando ele disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais? O que tem nas entrelinhas, né? Não era simplesmente porque os apóstolos estavam ali afastando as crianças de Jesus, mas nas entrelinhas, o que Jesus quis dizer? Justamente que a época mais propícia de se educar uma criança, de se educar aquele espírito que está chegando ali para a nossa responsabilidade, é justamente na época da infância, né? Principalmente até os 7 anos de idade, que é onde nós sabemos, o próprio Evangelho nos diz, que é quando se consolida a reencarnação daquela criança. Né? Até os 7 anos de idade, Emmanuel, no livro Consolador, ele vai nos dizer que a criança ela está ali em fase de adaptação. Tá? A partir dos 7 anos, ali está consolidada a encarnação. Então, até os 7 anos, a criança ela transita, vamos dizer assim, de um modo mais fácil entre os dois mundos, né? É como diz aquele ditado, ela está com um pezinho lá e um pezinho cá. Então, nessa primeira infância, é o momento mais propício para a gente educar, para a gente influenciar a criança, justamente porque ela está numa fase mais acessível, ela está numa fase mais maleável ali, para receber as influências, né? Sejam positivas, sejam negativas. Então, quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, é justamente essa advertência que ele queria nos deixar. Né? Que a infância, ela é o momento mais propício, ela é a fase mais adequada para a gente estar influenciando positivamente ali aquele espírito que está sob a nossa responsabilidade temporariamente. Né?
que nós sabemos que os filhos, eles não são nossos, né? Eles são empréstimos de Deus. São irmãos nossos que nós recebemos temporariamente para que a gente possa instruí-los, para que a gente possa educá-los e que num determinado momento nós iremos prestar conta daquela responsabilidade que nos foi concedida, tá? Então, quando Jesus fala isso, né, e ele deixa isso ali nas entrelinhas, ele está falando também desse processo aí de influência, mas principalmente relacionado ao processo de educação, tá? Educação segundo os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo, ele foi muito claro quando ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ao educar a criança nos preceitos do Evangelho de Jesus Cristo, é justamente quando a gente permite, quando a gente dá oportunidade a esse espírito de conhecer o Evangelho de Jesus, da luz desse Evangelho se fazer presente na educação moral desse espírito. Então, educar é orientar justamente esse espírito na aquisição progressiva da verdade, na aquisição do Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, quando Jesus proferiu essa frase, que nós já conhecemos, né, é justamente para que nós não nos descuidemos aí da educação das nossas crianças, que nós possamos estar atentos aí a educar essa criança conforme os preceitos do Evangelho. Então, esse período inicial da reencarnação, principalmente até os 7 anos de idade, é um período crucial, vamos dizer assim, é um período de maior importância aí. Por quê? Porque é o período justamente onde está se construindo o caráter da criança, onde está aí se formando a personalidade da criança, né? Então, nós temos que ter uma atenção maior, um cuidado maior para com essa criança, para que a gente possa permitir que essa criança esteja, vamos dizer assim, num ambiente de influências positivas, né? Num ambiente onde ela possa desenvolver e construir o seu caráter voltado para o bem, voltado para os preceitos do Evangelho de Jesus, construindo ali a sua personalidade na moral, do bem, da ética, do amor, né? Da paciência, tá? Então, é uma fase onde a criança ela está mais acessível a essas impressões, certo? Então, o Evangelho ele continua aqui. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, olha só como os desígnios divinos são perfeitos, né? A criança, ela tem esses traços de ingenuidade, de pureza, de candura, não é por acaso. É necessário que seja assim para que desperte nos pais, nos responsáveis por essa criança, o amor incondicional, aquele sentimento de candura, de você olhar para um filho, para uma filha e despertar em você, despertar dentro de você a pureza, né? De você enxergar aquela criança como se fosse um anjo. Justamente por quê? Porque a gente não sabe, por trás daquele espírito ali, muitas vezes, se esconde um espírito milenar. Inclusive, em muitos casos, antigos inimigos que reencarnam dentro de um mesmo seio familiar para aprender a se amar, construir laços de fraternidade, de perdão, de paciência. Então, é necessário que a criança ela tenha essa aparência de pureza, de fragilidade, né? de candura, justamente para isso,
para que possa despertar em nós esse lado mais angelical, de solicitude, de amparo, né? De cuidado, justamente para isso, né? Então, por isso que Jesus ele foi muito sábio quando ele disse, né? O reino dos céus não é para as crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. Ou seja, para todos nós que temos aí na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, a humildade, a simplicidade, a ingenuidade que está relacionada a um bom coração, né? A um coração puro ali relacionado aos bons pensamentos, aos bons sentimentos, tá? E aí ele continua: faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, olha só, a criança, quando ela chega, né, em um seio familiar, por mais que em alguns casos aquela criança ela não seja programada, na espiritualidade existe uma programação reencarnatória para ela. Ela não vem por um acaso do destino, ela não vem por um erro do destino. Se ela chegou é porque já existia uma programação reencarnatória para ela. E nesse processo aí, quando o espírito ele vai reencarnar, ele passa por um momento de grande sonolência, né? Onde as lembranças do passado elas ficam temporariamente apagadas. Elas estão arquivadas no perispírito daquela individualidade, mas temporariamente elas ficam apagadas, né? Que nós sabemos que nós temos aí o véu do esquecimento. E aí o Evangelho nos esclarece justamente isso. Para que serve esse véu do esquecimento, né? Justamente para que a gente possa, de uma forma mais fácil, conviver com aquelas pessoas no nosso seio familiar, sem os resquícios de outrora, sem os resquícios ainda de vidas passadas, porque se nós lembrássemos do que nós fomos, ou do que nós fizemos para algumas pessoas, ou do que fizeram para a gente, com certeza o perdão seria mais difícil, a convivência seria mais dolorosa, né? Então, esse esquecimento temporário, esse período de sonolência, quando o espírito ele está ali, né, no processo de reencarnação, que ele vai se ligando cada vez mais ao corpo físico, ele é importantíssimo, justamente para que essas lembranças, esses resquícios que ficam arquivados no nosso perispírito, eles fiquem temporariamente apagados, né? E aí, a partir disso, ele possa começar um novo ponto de caminhada, né? Junto com aqueles seus, junto com aquelas pessoas que estão ao seu redor, podendo muitas vezes ter boas influências e reconstruir valores, reconstruir sentimentos, reformar, vamos dizer assim, alguns passos que não foram muito positivos em vidas passadas, refletir sobre as suas chagas morais que todos nós trazemos. Então, esse véu do esquecimento é justamente para nos... é uma bondade divina, né? Vamos dizer assim, é uma dádiva divina para que a gente possa caminhar junto com os nossos, construindo aí o elo do amor, do perdão, da caridade de uma maneira mais fácil. E aqui no último parágrafo ele diz o seguinte: a partir do nascimento de suas ideias, tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que nos primeiros cursos dos anos, o espírito é verdadeiramente criança,
ou se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e de simplicidade. Então, Jesus ele deixa bem claro que nós precisamos ser semelhantes à criança no sentido da pureza, da humildade, da simplicidade. Um coração, ele só é puro quando o pensamento ele é puro. Uma coisa está ligada à outra, está diretamente ligada. Não existe uma pureza do coração se os pensamentos não são puros. Tá? Então, se o pensamento ele não é puro, o coração ele também não pode ser. E isso significa dizer justamente que a pureza é o reflexo do sentimento. E o sentimento ele nasce justamente no pensamento puro. Então, o sentimento ele nasce do pensamento que advém do coração. Então, para que a gente possa ter o nosso coração puro, é necessário que nós façamos o que Jesus Cristo nos orienta. Vigiai e orai. Por quê? Porque tudo começa no pensamento, gente. Então, é preciso que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, refletir sobre o que nós pensamos, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, ele nos indica as nossas más tendências, as nossas chagas morais ainda, que muitas vezes estão aí vigorando, E orar para que a gente possa pedir a assistência dos bons espíritos, o auxílio da espiritualidade benfeitora, pedir forças em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis, Então, vigiai e orai para que a gente possa, com muito esforço, desenvolver aí essa simplicidade, essa inocência, esse coração puro que se assemelha ao coração das nossas crianças. Então, a palavra puro do grego, ela significa catarse. E a catarse é justamente quando a gente passa por algum tipo de experiência profunda. É algo que está relacionado ao autoconhecimento, a uma limpeza que nós podemos fazer dentro de nós mesmos, É uma purificação pessoal. Então, é como se nós pudéssemos fazer uma faxina dentro de nós mesmos, limpando, renovando as impurezas, tirando toda essa sujeira mental que nós ainda carregamos, tentando aí minimizar as nossas dificuldades, as nossas chagas morais e buscando aí valorizar, ampliar as nossas virtudes, tá? Para que a gente possa, num determinado momento, de fato, ter o nosso coração puro, os nossos pensamentos puros, os nossos sentimentos puros. Nós sabemos que no estágio evolutivo no qual nos encontramos, a gente não consegue isso 24 horas por dia, é algo difícil. Nós ainda nós ainda temos muita dificuldade devido ao nosso estágio evolutivo. Quantas vezes a gente, em determinadas situações, nós deixamos fluir o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, mas com a prática, com o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, com o vigiai, com o orai, com o esforço e com a boa vontade, como nos diz Allan Kardec, reconhece o espírita pelo esforço, em domar as suas mais inclinações, a gente consegue. Então isso é uma prática, que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia, para que os nossos corações, para que nós possamos nos assemelhar à pureza, à simplicidade, à humildade das nossas crianças. Aí sim, é quando a gente pode compreender a máxima que Jesus nos quis dizer. O reino dos céus não é para as crianças, é para aqueles que lhes assemelham, tá? No sentido de pureza, no sentido de bons sentimentos, de candura, de um coração que está
ali repleto de amor, de caridade, de bons sentimentos. Tá? Então, os puros de coração, eles agem por amor, eles agem com amor. Né? Pelas virtudes nobres verão aí Deus, porque eles reconhecem as suas leis, eles praticam as suas leis. Né? E no dia a dia, eles estão ali, apesar das dificuldades, dos desafios, tentando colocar em prática as leis divinas. Tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Jesus nos falava, não é o que entra pela nossa boca, né? É o que sai da nossa boca. Então, o vigiar e o orar, ele cabe em qualquer situação. Vamos vigiar o que pensamos, vamos vigiar o que falamos, vamos vigiar as nossas ações, para que a gente possa, aí, na medida das nossas limitações, das nossas dificuldades, a gente se esforçar para que a gente possa nos assemelhar à pureza, à candura e à inocência das nossas crianças. Tá certo? Então, a mensagem principal que o Evangelho nos trouxe nesse domingo é sobre isso, é sobre a pureza dos nossos corações, a simplicidade, a ingenuidade, né? A figura que a criança nos representa dentro dessa máxima de Jesus. E que a gente possa aí, nos esforçar para que a gente consiga nos assemelhar a essa pureza, tá certo? Então, vamos agora passar para a nossa oração final, a nossa prece. Obrigada, Senhor Jesus, pelos teus ensinamentos, pelas reflexões do Evangelho de hoje. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse esforço diário para que nós possamos aí alcançar êxito no nosso progresso, na nossa evolução moral, trabalhando em nós, dentro de nós, as nossas chagas morais e procurando aí valorizar as nossas virtudes, a prática do amor, da caridade, da humildade, da simplicidade e do perdão. Queremos pedir a Ti que possa estar conosco durante toda a semana, nos envolvendo em energias benéficas de proteção e que possa nos guiar para que possamos seguir pelo caminho do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Um excelente domingo e fiquem com Deus. Abraços.